Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, gente, tudo bem? Aqui nós somos do GastroPed Talks, meu nome é Lucas Alvarenga e hoje a gente tem mais uma entrevista com uma convidada muito especial. A gente vai dar sequência ao tema de fibrose cística, que foi a nossa última reunião do ano passado, que a gente convidou o professor Antônio Ribeiro lá da Unicamp, gastroenterologista, então a gente falou das manifestações de gastro, mas não tem como a gente falar de fibrose cística sem convidar a pneumologia pediátrica. Então, a gente convidou a professora Luzmaia Damasceno Camargo Costa. A doutora Luzmaia é pneumologista pediátrica, mestre em pediatria pela Unicamp e doutora pela UFG, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG, e ela é coordenadora do Centro de Referência em Fibrose Cística do Hospital das Clínicas da UFG. Então, professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui dessa entrevista, obrigado por ter participado também da reunião online que a gente fez ano passado, é um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Obrigada, Lucas. É um prazer, é uma honra, na verdade, estar aqui, né, prestigiando e participando com vocês desse GastroPed Talks, que já é um show e bela iniciativa. Parabéns a todos vocês. E é uma honra estar aqui junto, né, com você, tão amigo, tão querido, e com toda a equipe criadora dessa iniciativa aí. Parabéns. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos lá, professora. O que a gente queria conversar é o seguinte: o que a senhora percebe participando dos ambulatórios de fibrose cística aí nesses últimos anos? O que a senhora percebe assim de evolução no prognóstico dos pacientes com fibrose cística nos últimos anos e principalmente o que evoluiu com o começo do teste de triagem neonatal nesses últimos anos aí? Tem pouco tempo, relativamente pouco tempo que a gente tem o teste de triagem, e o que a senhora percebe da evolução dos pacientes, do prognóstico ao longo desses anos aí? Bom, Lucas, assim, para quem lida com fibrose cística, né, há algum tempo, como eu, a equipe lá do HC, a gente tem ficado muito feliz com os progressos, assim. Cada vez que a gente, do ponto de vista científico, né, cada vez que a gente vai aos congressos internacionais e que a gente lê os papers, né, atuais, a gente percebe, assim, uma doença cuja evolução mudou muito rapidamente em poucos anos. Então, nas últimas 2 décadas, por exemplo, esse progresso foi muito significativo em termos de terapias novas, né, de melhor manejo da doença, especialmente da doença respiratória, na fibrose cística, mas não só da respiratória, mas no manejo da doença como um todo. Isso tem propiciado uma sobrevida muito maior dos pacientes, com a organização de centros de tratamento, né, com essa abordagem multidisciplinar. Isso propicia muito melhora na abordagem dos pacientes, no segmento, no acompanhamento, na detecção precoce das complicações. As terapias de higiene brônquica, né, de melhorar do clearance mucociliar e do controle de infecção também tem propiciado muito melhora no manejo desses pacientes. E o diagnóstico cada vez melhor, né, melhoras no rastreio e no diagnóstico tem propiciado uma longevidade maior. A gente tem observado também uma proporção maior de pacientes que chegam na idade adulta e uma proporção maior também de diagnóstico na idade adulta. Isso, mundialmente falando, tem se observado isso, diagnósticos cada vez em idades mais avançadas. Isso é em decorrência, em geral, de um diagnóstico mais capaz de identificar até mesmo doenças mais leves, e também de um melhor manejo, uma sobrevida maior. Então, hoje, nós como pediatras, estamos entregando para a clínica de adultos mais pacientes. Então, eles estão chegando na idade adulta. E, em alguns lugares, cerca de 75% dos pacientes já são adultos, né? Fibrocísticos são adultos. E o que tem trazido até alguns problemas, porque a maioria do conhecimento que foi gerado e acumulado é entre os pediatras. Então, hoje, a gente está virando a fita, então, os clínicos de adultos, pneumologistas, gastroenterologistas, estão tendo que aprender a lidar com a fibrose cística, porque eles estão recebendo os pacientes. Isso é uma alegria muito grande para nós.
E a triagem neonatal tem modificado muito o perfil dos pacientes, que hoje nós temos pacientes que estão saudáveis, nutricionalmente adequados, graças à triagem. Então, a gente consegue manejar esses pacientes de uma forma a mantê-los mais tempo com estado nutricional, especialmente o estado nutricional, melhor, e incentivando a prática de atividade física, enfim, toda uma abordagem mais precoce, o que propicia a gente conduzir esses pacientes de uma forma melhor. Com certeza. E surgindo novas doenças, né? Hepatopatia da fibrose cística, que a gente não conhecia, diabetes relacionados à fibrose cística, essas doenças de pessoas mais velhas que não tinham sobrevida, era muito baixa, né, professora? Então agora a gente está conhecendo mais. E uma coisa interessante é que a gente, eu vejo, assim, no dia a dia, que o teste, a triagem neonatal já está bem difundido, o teste do pezinho virou moda, né, entre o Brasil todo, mas o teste do suor também está ficando uma coisa mais difundida em pequenos centros, né? Apesar dos pacientes de fibrocísticos estarem em centros de referência, em grandes serviços, o teste do suor às vezes é possível de ser feito em cidades menores, então os pacientes estão sendo mais diagnosticados, né? O pessoal está conhecendo mais essa doença, né? Muito interessante. Sim, isso. A divulgação do conhecimento, né? As pessoas estão suspeitando mais e com isso estão solicitando mais essas avaliações, né? Mas ainda temos muita luta, Lucas. Assim, por exemplo, o teste do suor, que é um teste que está presente em muitos locais mesmo, mas ainda assim a qualidade do teste do suor, ela não é homogênea. E isso gera um problema enorme, porque ele é o principal teste diagnóstico, né? O teste padrão ouro, o teste de triagem. Então, o teste confirmatório, né? Principal. Então, ele precisa ser muito bem feito. Tem que ser, então, os centros que fazem o teste, os laboratórios que fazem, né, eles precisam ter uma certa vigilância, a gente precisa ter uma certa vigilância para assegurar o bom padrão adequado desse teste, né? Isso é um desafio ainda. E a triagem neonatal, extremamente importante, está hoje, como você falou, o Brasil inteiro, praticamente 100% dos estados fazem a triagem neonatal, porém ela ainda depende muito de ações políticas, né? Então, nós, junto ao grupo brasileiro, de que eu pertenço também, de estudos em fibrose cística, a gente tem feito grupos de trabalhos, né, os chamados GTs, para avaliar globalmente no país a situação de cada aspecto da fibrose cística. E um dos aspectos é o diagnóstico, e o diagnóstico por triagem neonatal. Então, a gente observa que, apesar de ter em todos os estados, muitos estados têm problemas com a triagem neonatal, sabe? E isso ainda é um desafio. Mas é isso aí, a gente tem, então temos que cuidar, porque é nosso. Então, nós temos que lutar pela melhor qualidade e pelo desempenho, pela manutenção do teste do suor e da triagem neonatal. Que bom. Muito legal. Outra coisa interessante, uma coisa que a gente não vê sendo muito discutida, mas que não tem como a gente não falar, que é a relação da fibrose cística com a Covid-19. A Covid-19, quando começou, uma grande preocupação que a gente tinha lá em Campinas era em relação aos fibrocísticos, porque é uma doença que compromete a imunidade e compromete, assim, o comprometimento central da fibrose cística é o respiratório, que é também o comprometimento da Covid-19. Então, o que a senhora tem percebido? Os pacientes estão gravemente acometidos? Não estão? Eles estão passando bem, que é o que a gente vê com as crianças em geral, mas o que a senhora percebe? Então, Lucas, realmente o que você falou, é uma grande preocupação. A gente continua disseminando essa ideia entre os pacientes da fibrose cística, né? De todo esse controle, todas as medidas preventivas, mas, para nossa surpresa, não vem sendo um problema na fibrose cística, a Covid-19. Não vem sendo um problema. Os pacientes têm se infectado em uma quantidade, né, significativa dos casos, mas não maior do que, não como a gente esperava, e os que se infectam, em geral, desenvolvem doença leve. Não tem tido repercussão na fibrose cística, por sorte, né? E a gente tem visto, assim, até mais uma revisada, que aqui a gente não observou. Nós tivemos nenhum paciente grave internado por conta do Covid-19, nenhum. Sim. Nós tivemos ambulatorialmente uns 3 que tiveram, mas que ficaram super bem. E visto nos colegas de outros centros também no Brasil, a gente não observou problema. A gente tem feito levantamento, a pedido do pessoal que coordena o registro brasileiro de fibrose cística, doutor Luiz Vicente, que a gente relatasse os casos de fibrose cística de Covid nos nossos fibrocísticos, para a gente ter uma noção dos dados brasileiros, né? Então, a gente até mandou recentemente uma paciente nossa, nós mandamos um relato,
mas a gente não tem esse compilado ainda dos dados. Mas, informalmente, a gente já está percebendo que não é um problema, não tem sido problema para nós. E, revisando na literatura mundial também, eu observei que também, ainda hoje, permanece dessa forma. A gente não tem tido problemas, apesar da gente manter todas as... Eu acho que o paciente com fibrose cística, ele já toma muitos cuidados. Talvez, assim, existem algumas teorias para explicar isso. Talvez o cuidado que eles já tomam em si, de prevenção de infecção, né, que a gente já faz, eles já vão no hospital com muita preocupação, usando máscara, né? A gente tem um controle de prevenção de infecção cruzada. Então, eles já são o paciente mais preocupado com o seu estado de saúde. E talvez, assim, o uso, estava vendo algumas hipóteses, né? Talvez o uso de azitromicina, porque muitos deles usam a azitromicina como... Várias vezes, né? Para os pacientes crônicos, colonizados crônicos, talvez um efeito imunomodulador aí, não sei, assim, alguma coisa acontece que eles realmente estão ficando bem. Engraçado, o professor Dirceu falou numa aula de Covid-19 que a higiene respiratória vai ser agora no século XXI o que foi o uso de preservativo no século XX, no final do século XX, né? Que agora vai ser moda a higiene respiratória. E para os fibrocísticos, a higiene respiratória é o dia a dia. Já é o dia a dia deles, né? Então não é novidade para eles usarem máscara, fazer toda aquela asepsia respiratória, né? Agora pra gente é uma novidade, mas para eles é comum, né? Isso é bom, é uma notícia boa em meio a tantas tragédias que a gente tem visto aí. Exatamente. Tirar proveito, né, de algo de bom em meio a tragédia. Sim. Uma coisa interessante, agora puxando um pouquinho para gastro. O que a senhora percebe de associação, se os pacientes que têm um comprometimento intestinal, assim, de pancreático principalmente, mais grave, né? Aquelas mutações que têm um comprometimento pancreático mais grave, ou gastrointestinal, que tiveram íleo meconial, DIOS e todo esse comprometimento, eles têm uma doença respiratória mais grave também, ou a senhora não percebe essa associação direta? Então, Lucas, como diz o Dr. Fernando, né, nós somos irmãos embrionários, né, pneumo e gastro, porque o sistema respiratório e digestivo tem origem comum, né, embrionária. Então, a gente percebe, sim, claro, nossa, essa ligação ela é bem evidente mesmo, sim. Os pacientes que têm um comprometimento gastrointestinal maior têm também uma morbidade maior. Aqueles que têm íleo meconial, eles evoluem com insuficiência pancreática pior, né? Mais importante, mais grave, consequentemente, desnutrição, e que piora muito o quadro pulmonar. Então, anda muito, muito junto. Então, o comprometimento do estado nutricional, ele é trágico para o trato respiratório. E vice-versa também, quem tem muita infecção pulmonar piora o quadro nutricional. Mas é visível, assim, é gritante essa associação mesmo entre o íleo meconial, entre a insuficiência pancreática precoce e a gravidade respiratória. É engraçado e tosse, e quadro respiratório também, né? Esses pacientes têm mais refluxo, talvez secundário, aí é uma coisa ligada à outra, né? É um ciclo vicioso. Sim, não, eu acho que a associação mais direta, assim, que eu consigo pensar é da doença do refluxo, porque eles têm uma prevalência maior por ser fibrocísticos, e aí depois já tem um comprometimento pulmonar maior por ter a doença do refluxo. A gente não sabe o que veio primeiro, se é a tosse crônica que faz eles refluírem mais, ou se é o refluxo com microaspiração que fazem eles infectarem o pulmão mais. Então, assim, é uma associação muito importante, né? E todo o comprometimento nutricional também, sem dúvida. Uma outra coisa, a gente comentou na aula de fibrose cística, o uso dos probióticos na gastro tá na moda, tá muito na moda. Mas quando a gente vai ler probióticos, a gente vê que tem cepas de bactérias da nossa microbiota intestinal no pulmão, no trato respiratório como um todo, não é só no trato digestivo, isso está cada vez mais em voga, né? No trato do sistema nervoso central, enfim. Tem alguma comprovação de uso de probióticos para doença respiratória, sem pensar nas doenças, nas manifestações intestinais, mas para a doença respiratória, professora? Então, não, Lucas, não tem ainda nada assim na literatura que respalde ainda, sabe? Tem muita literatura, tem muitos trabalhos mesmo sendo desenvolvidos, tem muita discussão sobre esse tema, mas ainda não, a gente não conseguiu ainda estabelecer um veredito assim, final em que nos permita tomar como conduta, não tem ainda. Mas, sem dúvida, esses estudos são muito bem-vindos, né? Estudo da microbiota, né, local é muito importante, né? A gente se preocupa muito com o uso excessivo de antibiótico, fazendo com que desvie todo
essa microbiota normal, né? Tem estudos de prevenção com antibióticos profiláticos da fibrose cística, né? Por exemplo, a estáfilo, mas que, por outro lado, aumenta também outros germes, né? Controla um e piora o outro. Então, esse balanço ainda, né? Estudos mostrando também mesmo, né? A presença dos ácidos graxos na luz intestinal e a proliferação de certos micro-organismos e a inflamação intestinal, então, e a inflamação pulmonar também. Então, é tudo muito imbricado e certamente tem alguma coisa ainda para ser mais pesquisado ainda com mais evidência, né? Infelizmente, nós não temos ainda essa recomendação. Eu acho que a PNEUM passa pela mesma dificuldade da gente, que é primeiro acessar, né, a via, acessar o trato gastrointestinal é tão difícil quanto acessar a árvore brônquica, né, com detalhes. Então, para a gente conhecer a microbiota, para depois saber como chegar e alterar essa microbiota de forma positiva, né, para a gente melhorar as doenças. O Dr. Paul Quinton fala, eu assisti uma aula dele, muito interessante, que ele adora o bicarbonato, ele fala muito do bicarbonato, do uso do bicarbonato, e lendo os probióticos na árvore intestinal e na árvore brônquica e no aparelho intestinal, um dos primeiros íons que ele altera é o bicarbonato. Então é um íon que é muito comprometido na fibrose cística, então a gente tem que saber muito detalhe ainda. Eu acho que a gente está longe. Eu acredito que a gente está. É um começo, já foi pior, mas eu acho que a gente já está longe de conhecer com detalhes assim, a microbiota e saber, primeiro, conhecer a microbiota, segundo, saber o que a doença faz na microbiota para depois saber como restaurar aquela microbiota. É um caminho longo para ser projetado. E aí as indústrias aproveitam esse boom aí e começam a querer aproveitar disso, mas eu acho que quem gosta da ciência e quem valoriza a ciência, que está tão na moda agora, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender ainda, né? Por fim, o que a senhora acha das drogas, né? Das drogas que estão em tratamento agora, que já estão em vigência no país, e essas drogas novas que estão para entrar no país, principalmente da parte respiratória, muito mais do que da parte gastrointestinal, mas o que a senhora ouve ou lê sobre essas novas terapêuticas aí da fibrose cística, até a gente chegar num modelo de terapia ideal aí, ou personalizado, né? Que se fala tanto aí. O que a senhora acha? Então, é a notícia boa, né? É o que a gente tem de esperança. É o que tem nos alegrado, tem trazido esperança mesmo, assim, para a gente. São esses tratamentos agora mais recentes, né? Com os moduladores do canal, do CFTR. E isso tem modificado muito, Lucas, assim. A gente tem uma série deles, né? Poucos, na verdade, um único aprovado pela Anvisa nossa foi o primeiro lá, gente, me fugiu agora. Ivacaftor, que é o Calideco. Né? Calideco. Ele foi aprovado e ele tem um efeito muito bom de melhora da função pulmonar, ele tem um efeito muito bom em ensaios clínicos, né? Só que ele é para uma mutação, algumas mutações um pouco prevalentes ainda. Então, no nosso coorte aqui, por exemplo, de Goiás, a gente não tem nenhum paciente elegível para essa medicação. Agora, a nossa mutação mais frequente é a F508del, né, que é a mais frequente no Brasil também. Para ele, nós temos a combinação dupla, que é o Calideco, que é o Orkambi, e nós temos a combinação tripla, que é o Trikafta. O Calideco, o Orkambi, ele não foi aprovado, ele é aprovado pela Anvisa, mas não foi incorporado no protocolo de diretrizes terapêuticas no Brasil. Já o terceiro, que eu falei, que é o da combinação triplo, Trikafta, ele não foi nem aprovado no Brasil ainda pela Anvisa. Então, ele foi aprovado recentemente no FDA. E em relação ao F508, que é a mais comum, esse segunda opção que eu falei, que é o das 3 drogas, o Trikafta, ele é o mais promissor. Estudos, assim, mostram dados muito mais robustos em termos de ganho de função pulmonar, sabe? E de número de exacerbações. Ele é, assim, o sonho de consumo, na verdade, nosso. Acho que é o que vai fazer muita diferença na vida dos pacientes. Então, esse ainda ainda está um pouco longe para nós. Porém, assim, longe, assim, depende das políticas públicas, vamos ver como a coisa evolui, né? Eu acho que a gente está mais perto de aprovar agora a associação de duas drogas, que é
Orkambi, que ele tem um efeito um pouco mais modesto na função pulmonar, não é tão impactante assim, tanto é que ele não foi aprovado ainda, mas os estudos, a experiência que a gente vê dos outros países que estão usando, tanto nos ensaios clínicos, mas também em vida real, assim, na discussão de caso clínico que a gente acompanha, dos médicos nos países que estão utilizando, eles observam que, mesmo com esse combinação dupla, que não é uma resposta científica tão robusta assim, mas ainda assim, os pacientes têm estabilizado muito e têm ganhado função pulmonar. Então, assim, a gente tem tido modificação, sim, da história, né? A gente tem visto, assim, com muita alegria, com muito bons olhos, o efeito dessas medicações nesses pacientes. Assim, muitos pacientes que recuperam a função pancreática, alguns deixando, inclusive, de tomar enzima, de receber enzima pancreática, sabe? Algo, assim, impressionante. E na função pulmonar, assim, a melhora do VF1, paciente que estava em fila de transplante e conseguem sair da fila de transplante. Então, muita alegria para nós, assim. Eu acho que logo a gente vai estar numa condição boa, como os outros países, de estar usando todas as drogas possíveis, apesar de caras, né? Mas elas têm, especialmente essas mais recentes, que têm mais evidência, elas valem a pena, sim, modificam a vida dos pacientes, qualidade de vida, né? Escala de qualidade de vida, sim, o impacto é muito grande. Então, acho que é muito bom, né? É muito favorável cientificamente esse momento que a gente está vivendo para a fibrose cística. Além do que, as outras terapias gênicas mesmo, né? Com micro-órgãos. Então, nós estamos próximos, eu acredito que nós vamos ver ainda a cura definitiva da fibrose cística. Acredito que a gente vai estar vivo para ver. Realmente. Na evolução que nós estamos de estudos, eu acredito que nós vamos viver para ver a cura da fibrose cística. Que legal. E eu vejo que os grupos de estudos de fibrose cística aqui no Brasil, especificamente, são muito unidos, né? Se conversam bastante por conta do registro brasileiro, por conta do grupo de estudos. Então, todo mundo se conhece. No Congresso Brasileiro, no último Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, eu falo assim, quando uma doença é importante mesmo, ela ganha um congresso só para ela. E a fibrose cística já tem, né? Então, é muito legal ver todo mundo se conversando e equipes multiprofissionais, as nutricionistas, as fisioterapeutas, que fazem um trabalho assim, de excelência junto com a gente, né? Então é muito legal ver isso. E outra coisa, o grupo de pacientes, né, de mães, né, no caso da pediatria, e de pacientes adultos, tanto que eles se conectam, se conversam, se ajudam, trocam experiências, trocam medicações, assim, medicações que sobra para um, eles trocam, assim, é um grupo, uma rede de apoio muito legal e muito importante, né? Poucas doenças eu vejo, ainda mais uma doença tão complexa e tão multiprofissional como a fibrose cística, eu vejo que isso é muito legal, né? É isso mesmo, Lucas. É muito bom trabalhar com a fibrose cística, né? É um ambiente muito bom, o grupo é muito forte, muito unido mesmo, os colegas, assim, sou muito feliz de participar dessa rede, né, de pessoas tão queridas e unidas, assim, né? E é muito gratificante, apesar de ser uma doença desafiadora o tempo inteiro, né? É uma doença grave, é muito complexa. Mas é desafiador e a gente aprende muito. Eu digo que a gente ganha muito também em cuidar desses pacientes, né? Como ser humano também, não como médico, mas como ser humano, a gente tem muito ganho, assim. Ganho de valorizar a vida, de valorizar cada momento, cada conquista. Cada respirada. Cada dia como se fosse o último, cada respirada, né? Cada respiro. E viver cada dia como se fosse o último, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, assim, a gente tem que viver bem, né? Viver bem com qualidade, procurar extrair de cada dia a mais, né? O que ele possa dar de melhor para nós. Realmente. Então, é muito bom lidar. E os pacientes agradecem, E é isso, professora, muito obrigado. Acho que foi bem enriquecedor. Muito obrigado pelo convite e obrigado por ter participado aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, viu? Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês. É uma alegria muito grande. Muito obrigada, Lucas, e parabéns. Continue firme aí nesse caminho que está dando certo. Tchau, obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks,
no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!